Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Amrão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar tornou-se pai de Finéias. Finéias tornou-se pai de Abissua. Abissua tornou-se pai de Buqui. Buqui tornou-se pai de Uzi. Uzi tornou-se pai de Zeraías. Zeraías tornou-se pai de Meraiote. Meraiote tornou-se pai de Amarias. Amarias tornou-se pai de Aitube. Aitube tornou-se pai de Zadok. Zadok tornou-se pai de Aimás. Aimás tornou-se pai de Azarias. Azarias tornou-se pai de Joanã. Joanã tornou-se pai de Azarias, que serviu como sacerdote na casa que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias tornou-se pai de Amarias. Amarias tornou-se pai de Aitube. Aitube tornou-se pai de Zadok. Zadok tornou-se pai de Salum. Salum tornou-se pai de Ilquias. Ilquias tornou-se pai de Azarias. Azarias tornou-se pai de Seraías. Seraías tornou-se pai de Zeuzadaque. Zeuzadaque foi para o exílio quando Jeová enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estas foram as famílias dos levitas, alistados de acordo com seus antepassados. De Gerson, Libni, seu filho. Jaate, seu filho. Zima, seu filho. Joá, seu filho. Ido, seu filho. Zerá, seu filho. Jeaterai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho. Corá, seu filho. Assir, seu filho. Eucana, seu filho. Ebiasaf, seu filho. Assir, seu filho. Taate, seu filho. Uriel, seu filho. Uzias, seu filho. E Saul, seu filho. Os filhos de Eucana foram Amasai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, Naate, seu filho, Eliabe, seu filho, Jeroão, seu filho, Eucana, seu filho. Os filhos de Samuel foram Joel, o primogênito, e Abias, o segundo. Os filhos de Merari foram Mali, Libni, seu filho, Simei, seu filho, Uzá, seu filho, Simeia, seu filho, Agias, seu filho, Asaías, seu filho. Estes foram os homens que Davi designou para dirigir os cânticos na casa de Jeová, depois que a arca foi colocada ali. Eles eram responsáveis pelos cânticos junto ao tabernáculo, a tenda de reunião, até que Salomão construiu a casa de Jeová em Jerusalém. Eles realizavam o seu serviço conforme estabelecido para eles. Estes eram os que serviam junto com seus filhos. Dos coatitas havia Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu irmão Asaf. Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazeia, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. À esquerda ficavam os descendentes de Merari, seus irmãos. Havia Etã, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Melari, filho de Levi. Seus irmãos levitas foram designados para realizar todo o serviço do tabernáculo, a casa do verdadeiro Deus. Arão e seus filhos faziam fumegar ofertas no altar da oferta queimada e no altar do incenso. Eles realizavam as tarefas relacionadas com as coisas santíssimas, para fazer expiação por Israel.
de acordo com tudo que Moisés, o servo do verdadeiro Deus, havia ordenado. Estes foram os descendentes de Arão: Eleazar, seu filho, Finéias, seu filho, Abisua, seu filho, Buqui, seu filho, Uzi, seu filho, Zeraías, seu filho, Meraiote, seu filho, Amarias, seu filho, Aitube, seu filho, Zadok, seu filho, e Aimaas, seu filho. Esses foram os seus povoados, os lugares onde estabeleceram acampamentos em seu território. A primeira sorte caiu para os descendentes de Arão, que pertenciam à família dos coatitas. Portanto, eles receberam Hebrom na terra de Judá, junto com as suas pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefuné. Os descendentes de Arão receberam as cidades de refúgio: Hebrom, também Líbna e suas pastagens, Jartir, Estemoa e suas pastagens, Ilém e suas pastagens, Debir e as suas pastagens, Azã e as suas pastagens, e Bet-Semes e as suas pastagens. E da tribo de Benjamim: Geba e suas pastagens, Alemete e suas pastagens, Anatote e suas pastagens. Ao todo, suas famílias receberam 13 cidades. O restante dos coatitas recebeu 10 cidades da família da meia tribo de Manassés. Os gersonitas, segundo as suas casas, receberam 13 cidades da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da tribo de Manassés em Bazã. Os meraritas, segundo as suas famílias, receberam por sorte 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulão. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades e as suas pastagens. Na tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, eles deram por sortes as cidades mencionadas por nome. Algumas das famílias dos coatitas receberam como seu território cidades da tribo de Efraim. Eles receberam uma cidade de refúgio, Siquém e suas pastagens, na região montanhosa de Efraim. Também Gezer e suas pastagens, Joquemeão e suas pastagens, Bet-Horon e as suas pastagens, Aijalon e as suas pastagens, e Gat-Rimon e suas pastagens. E da meia tribo de Manassés: Aner e suas pastagens, e Bileão e suas pastagens. Essas cidades foram dadas ao restante das famílias dos coatitas. Os gersonitas receberam da família da meia tribo de Manassés Golã em Bazã e as suas pastagens, e Astarote e as suas pastagens. E da tribo de Issacar, Quedes e suas pastagens, Daberate e suas pastagens, Ramote e suas pastagens, e Anem e suas pastagens. E da tribo de Aser, Massal e suas pastagens, Abdom e suas pastagens, Ucoque e suas pastagens, e Reobe e suas pastagens. E da tribo de Naftali, Quedes na Galileia e suas pastagens, Amon e suas pastagens, Kiriataim e suas pastagens. O restante dos meraritas recebeu da tribo de Zebulão, Rimon e suas pastagens, e Tabor e suas pastagens. Da tribo de Rubem, na região ao leste do Jordão, na altura de Jericó, eles receberam Bezer no deserto e suas pastagens, Jaaz e suas pastagens, Quedemote e suas pastagens, e Mefaate e suas pastagens. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade e suas pastagens, Maanaim e suas pastagens, Esbom e suas pastagens, e Jazer e suas pastagens.